Olá a todos, olá a todas! Estamos aqui em mais uma live do Danilo Bifone. Para quem não sabe, ao longo da pandemia eu tenho feito lives ao redor do mundo, conversando com pessoas nos respectivos países sobre o panorama da Covid-19 nesses lugares. O meu convidado de hoje é o Babel Rajar, que mora na Finlândia. Seja muito bem-vindo, Babel. É um prazer enorme Obrigado, Danilo. Aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a realidade de vocês aí na Finlândia frente à Covid-19. E trazendo um recadinho também. A live agora também ocorre às quintas-feiras, só que nesse outro programa a gente conversa com pessoas relevantes da cidade de São Paulo. Na live passada, na última quinta-feira, conversei com a doutora Amanda Oliveira e o doutor Pedro Machado. A doutora Amanda é advogada e o doutor Pedro Machado, procurador da República. E o assunto foi a violência doméstica frente ao isolamento social. É uma live muito interessante. Quem perdeu, pode correr lá na nossa página, está disponível a reprise no YouTube. É só ir lá, se inscrever no canal e ativar o sininho. Seja muito bem-vindo, Babel. Vamos falar um pouquinho, Babel, como está a Covid-19 aí na Finlândia, terra do Papai Noel. Tá certo. Bom, a gente está com teve 7.200 casos, 328 mortes, quer dizer, entramos num lockdown, vamos dizer assim, um isolamento, algumas coisas fecharam, alguns estados ficaram isolados no dia 18 de março, acho que foi uma quarta-feira, 18 de março, se não me engano. Então, o estado que eu estou aqui, a Helsinki é a capital, né? Eu estou num estado chamado Uusimaa, que ele tem as maiores cidades, a maior parte da população, e ele ficou fechado. Para você mudar para algum lugar, se deslocar, você tinha que pedir alguma permissão ou informar por que você estava fazendo aquilo. E assim, o tempo todo eles fecharam as escolas nessa época, fecharam até 15 dias. O foco foi na capital. O foco foi na região da capital, dois focos principais na Finlândia. Um foi a capital, Helsinki e os entornos aqui, e o outro é Rovaniemi, que é uma cidade turística, que é a famosa cidade do Papai Noel, né, que o pessoal vai muito para lá, então tinha muito turista lá. Então, se você olhar, tem um site interessante para maiores detalhes, que é o thl.fi, que é um site do Ministério da Saúde e Bem-Estar Social. E eles têm atualizado diariamente, menos fim de semana agora, mas eles têm atualizado diariamente todos os dados, quantos morreram, quantos foram infectados, e o número da infecção está caindo bastante. Hoje a gente está falando aqui de 10 pessoas, tem dias que dá menos de 10 pessoas, tem 24 pessoas só em hospital. Então deu certo, assim, né? O isolamento funcionou, e agora com o verão o pessoal está retomando as ruas, retomando a vida social. Mas assim, ainda com foco pensando, eles têm planos já para uma segunda onda, né? Por exemplo, eu sou professor de português numa cidade ligada, próxima a Helsinki, chamada Espoo, e nessa cidade, ou melhor, nós fizemos todo o metade do último semestre remotamente, e a ideia é que quando comece o ano seguinte, que a gente vai voltar para o modo de ensino presencial. Mas existe um plano B, então nada é certo ainda, né? E eles estão investindo muito na ideia de você ter um app para mapear casos, que isso é uma coisa que já tem sido feita em outros lugares. Eu não sei se saiu já esse app, mas estava em vias de sair. Então, por esse aplicativo, você conseguiria controlar onde estão as pessoas infectadas, onde estão os focos, seria isso? A ideia básica é assim, é voluntário, você querer dizer que você está infectado e que você quer ativar a indicação de local. Mas a ideia é essa, né? Quer dizer, que as pessoas voluntariamente entrem no aplicativo e estando doentes, eles informem as pessoas, né? Informem o aplicativo e o aplicativo faz um mapa das concentrações, né? Essa é a primeira ideia. O segundo plano para uma segunda eventual nova fase é testes, que já tem muitos testes em andamento, eles têm capacidade para 13 mil testes, tá, por dia, né? Já fizeram mais de 200 mil testes,
E a ideia é que se invista mais na ideia de se testar, que eu acho que seguindo o exemplo, por exemplo, de países como a Coreia do Sul, né, que ao invés de se preocupar tanto com isolamento, se preocuparam mais com testar a população, né. E tem uma coisa interessante, né, assim, porque eu fico pensando, assim, né, às vezes, comparando, claro, né, a gente vê aqui, a gente sofre com a situação no Brasil, né, mas, assim, eu acho que o grande lance é que o finlandês, ele tem não é tão, não pega muito, não tem tanta proximidade e de pessoas, já é um país mais que tem uma... dessa coisa latina brasileira, com certeza, com querer certeza. dar um abraço, dar um beijo, cumprimentar. Tem uma piadinha, assim, que rola, inclusive já ouvi de finlandeses, tal, não é nada ofensivo, que é assim, poxa, que bom que agora que está chegando o verão vai acabar porque eles colocaram uma regra de 2 metros de distância nos mercados, nos lugares, tem marcações no chão, essas coisas, né? Eles falaram que bom que acabou essa história de 2 metros, que a gente pode voltar para os 5 metros habituais. Mas é claro que é, né, uma brincadeira, tal. Porque assim, é cultural, na verdade, né? Uma coisa, o latino e o anglo-saxônico, aqui não é nem anglo-saxônico, quer dizer, os escandinavos e tal, é diferente, né? A postura e tal. Mas enfim, tá indo muito bem aqui. Eles estão cuidando da situação de um jeito interessante. E Babel, você falou que é professor de português. Você dá aula para adultos ou para crianças? Não, eu dou aula para crianças da rede pública, né? A rede pública é a principal rede de ensino aqui, né? Agora você me pegou de surpresa. Na rede pública da Finlândia, ensinam português? Então, é o seguinte, o imigrante, ele tem o direito a aprender a língua materna, tá? Os pais têm o direito de colocar os filhos para aprender a língua materna. Isso é um direito por lei. Dependendo da cidade, tem um número de pessoas mínimo para você formar uma classe. Espoo, que é a cidade que eu tô, que é colada a Helsinki, é uma das principais cidades aí com ensino de língua estrangeira. Não só língua estrangeira, esse mesmo grupo que eu tô, que ensina cultura. Na verdade, a ideia é uma aula muito mais cultural do que língua, né? Você manter as raízes, é uma coisa muito interessante. E tem também, esse mesmo grupo cuida, por exemplo, de aulas de religião, de outras religiões, hinduísta, muçulmano, etc., né? Todas as religiões. Até porque as comunidades pedem essas aulas, né? Então, é um negócio muito interessante, assim, né? Eu, como imigrante, filho de sírios no Brasil, não tive essa oportunidade de estudar o árabe como eu falo isso sempre para os meus alunos, aproveitem porque eu não tive essa oportunidade que vocês têm, né? E assim, na verdade, eu contando rapidamente aqui, eu estava fazendo mestrado. À vontade, a gente tá bom. Às 14 horas aqui para bater esse papo. Tranquilo. Tá muito legal. Bacana. Então, porque assim, né, eu mudei para cá em 2016, na verdade eu estava fazendo mestrado, minha esposa estava fazendo doutorado, em 2015 ela fez um doutorado sanduíche na Suécia, e a orientadora, que era uma brasileira, no final do doutorado falou, você não quer prestar uma vaga, fazer uma entrevista para uma vaga de pós-doc? E aí ela prestou, passou, então a gente voltou da Suécia em setembro de 2016, quando foi fevereiro, ela já estava vindo com a minha filha para cá, né, em fevereiro de 2017. Não, calma, desculpa. Não, misturei as datas. 2015, a gente voltou em setembro. Em 2016, fevereiro, a gente já estava mudando aqui para a Finlândia, né? Ela primeiro, eu cheguei em março. E aí, assim, né? Estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, terminei a dissertação, voltei para o Brasil em outubro para defender, e falei, mas o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Porque foi tudo muito rápido, assim, não era um plano vir para cá. Mas a gente se adapta, né? Então, eu comecei a estudar finlandês, como parte da minha integração aqui, né, que é uma coisa que tem também, você vai no escritório, eles têm um escritório de desempregados, né, para ajudar as pessoas a se recolocarem e tal, né, como se fosse uma empresa de recolocação do Estado. Então, você vai lá e eles te dão, entre o Estado, outras... então, é bastante atuante aí, né? O Estado é bastante atuante, sem dúvida. Não dá para você ter o nível de igualdade que eles têm sem ter o Estado bastante atuante, é bem difícil. Se você, na minha capitalista, ele é um regime, tem vários aspectos aí, né? Porque assim, ele é um regime capitalista, sim, sem dúvida, liberal, sem dúvida, tá? Então ele tem uma iniciativa privada, mas se você compara, às vezes a ambição das pessoas com relação ao consumo é muito mais baixa,
Não que não haja consumo, veja, tem consumo, tem estímulo, tem propaganda, é um país capitalista, tá? Mas existe alguma coisa assim de ainda que a Finlândia preserva muito uma coisa muito comunitária, assim, para os vários aspectos. Mas assim, uma coisa, o ensino deles é todo igual. E isso é o princípio da igualdade. Você entende? Então, assim, todas as crianças vão ter a mesma formação. Não tem essa coisa que tem no Brasil de, eu pago mais porque eu tenho dinheiro, então vou colocar meu filho no melhor colégio. E o melhor colégio no Brasil, claro que ele tem uma boa qualidade de ensino, mas ele também tem uma carga que a gente não percebe de ideologia por trás, né? Que é, eu estou fazendo parte de uma pequena elite que estuda num bom colégio, etc. Né? E aí os amigos que você vai cultivar ali vai ser o seu núcleo, né? O núcleo de amizades para a vida, ou seja, não há integração, e aqui há, nesse sentido. Outra coisa interessante, aliás, sobre integração, né? A gente não tem bairro de imigrante parado de um lado e bairro de finlandês do outro. Eles criam de forma que misture as pessoas, e isso é muito interessante. Bacana. É bem interessante. Mas, não sei, acho que talvez eu tenha fugido um pouco. A sua chegada na Finlândia, você foi para o Exato. Escritório de Desempregados. Então, quando eu terminei meu mestrado, me inscrevi no Escritório de Desempregados, pedi o curso, vi se tinha possibilidade de fazer o curso. E aí uma amiga brasileira finlandesa, a Marta, que nos ajudou muito desde que a gente chegou e tal, ela falou, olha, tem essa vaga aqui de professor, e na Finlândia eu não sou formado em português, eu não tenho nem mesmo estudo pedagógico para ensinar português, mas existe uma questão aqui que é assim, essa vaga, se você for nativo da língua, mesmo que você não tenha os requisitos, você pode dar a aula, né? E eu nunca tinha pensado em ser professor de português. Tá? Isso foi uma coisa que realmente surgiu assim. Meu mestrado é sobre como a mídia reportou a guerra na Síria. E é uma coisa que, inclusive, assim, eu pretendo fazer um doutorado aqui, né? Eu estou caminhando para isso. Mas esse negócio do português ele foi muito interessante porque é aquilo que eu falei. Eu, como imigrante no Brasil, não tive essa questão da língua talvez tão bem trabalhada como eles podem ter aqui, né? Porque você perde o laço muito fácil. Meu pai era sírio, minha mãe era libanesa, né? E eu sou primeira geração, praticamente imigrante no Brasil, né? Então, eu acho muito importante que se mantenha os seus laços culturais. É uma coisa que faz falta na tua identidade. Ler, inclusive, a tua língua é uma coisa que é importante. E aí, de repente, quando eu me vi, eu estava lá substituindo uma professora que ia ter que voltar para o Brasil, uma brasileira. E depois fui recondratado. Eu estou no meu quarto contrato lá com eles. Em breve vou entrar no curso de pedagogia para poder continuar sendo professor, que é uma coisa que eu não gostaria de parar de fazer. Curti bastante. E, em paralelo, está mudando um pouco as minhas ideias sobre o que eu tinha sobre doutorado, né? Ainda estou trabalhando isso, né? O que vai ser o meu doutorado? Se suas aulas forem tão interessantes quanto a sua live hoje, meu Deus do céu, seus alunos estão feitos, porque eu estou aqui apaixonado, rapaz. Por mim, eu ficaria aqui até de noite. Para quem chegou agora, eu estou conversando com Babel Rajar. Babel mora na Finlândia, é professor de português. Estamos conversando sobre o panorama da Covid-19 nesse país. Você que chegou agora, por favor, curta a nossa live, comente, envie a sua pergunta. Ao final, as perguntas serão respondidas pelo Babel e as que ficarem, o Babel responde depois, posteriormente. E depois ainda teremos a reprise no YouTube. Babel, fala um pouquinho, já que você está em contato com crianças, com ensino, como foi o isolamento social para as crianças, ensino à distância, como foi essa parte toda, as crianças conseguiram acompanhar, todo mundo tem acesso à internet? Vamos lá. Bom, primeiro assim, tem as crianças, tem os pais das crianças e tem os professores. Eu acho que nesse caso todo mundo foi muito herói. Tá, porque foi um negócio muito de uma hora para outra decidido. Eu tinha uma aula na terça, uma aula na quinta. Na terça-feira eu fui dar aula, na quinta eu já não estava mais dando e já tinha que entrar no método à distância. E apesar da escola ter várias ferramentas, isso é uma coisa que, né, os alunos têm tablets, se precisar, eles têm verba para comprar computador, tem uma série de benefícios assim, né? A internet é muito boa, entendeu? Ainda assim, você tem um desafio, né? Quer dizer, conectar como vai ser essa aula. Quer dizer, quando você tem uma aula feita no modo presencial,
é uma coisa, você vai fazer online, e outra, a criançada tem um ritmo. Então, se o professor se pega, peraí, eu errei a tela aqui, eu tenho que mudar a tela, você já perdeu a classe. Né? O pessoal é novo, tem essa coisa da digitalização. É uma coisa muito dinâmica. Eu vejo aqui na muito live, dinâmica. de repente, a gente tem um problema técnico aqui, o público desaparece. Exato, é isso. Então, o público, no caso, são 20 pessoas. Eles desaparecem. Tem muitas coisas engraçadas, né? Por exemplo, quando eu comecei a primeira, segunda live, eu usei o Zoom ali, né? Desculpa dar uma marca aí, mas enfim. Não, tranquilo. Não, tá. Eu usei o aplicativo e ele tinha algumas possibilidades que eu não conhecia. Por exemplo, eu tinha caneta para escrever e de repente eu aprendi com os alunos, né? Eles me ensinaram. Olha, professor, fica esperto, porque tem a canetinha, nós vamos ficar escrevendo besteira enquanto você fala coisa que a gente não quer ouvir, sabe? Aquela coisa assim. Ou então o aluno começa a compartilhar a própria tela, né? Eu falei, puxa, eu preciso bloquear umas coisas que eu nem sei onde fica, né? Aí eu tive que. Então foi um aprendizado muito grande para mim, sair usando um monte de aplicativos para fazer a sala de aula, aplicativos de jogos que eu já usava, mas comecei a usar um pouco mais. É muito interessante. Os pais foram muito heróis, porque esses pais tiveram, vamos dizer, umas férias prolongadas, né? Assim, com as crianças em casa. Então eles tinham que montar o equipamento e cada professor podia, eu estou usando o Zoom e o Classroom, mas o outro quer usar o Teams. Isso era livre para ele, entendeu? Então, o pai tinha que se virar com as tecnologias diferentes de cada aula, né? E aí eu tive que fazer grupos de WhatsApp, comunicar com os pais. O professor, por sua vez, ele acabou sendo assim uma pessoa que, além de dar aula de português, cuida do rebanho, vê se as pessoas, eles estão realmente assistindo, a câmera está ligada, a câmera está desligada, meio vigia também, né? E dá assistência de TI para os pais, né? Pô, não conectou, não sei o que aconteceu, teve uma nova versão, agora o iPhone não está funcionando, o Apple não está funcionando, mas o outro está... Enfim, é uma brincadeira interessante, assim. E eu acho que, como eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Eu acho que eu me dei bem, assim, acho que eu criei um ambiente virtual que foi interessante para as crianças, os pais parece que gostaram muito também. Recebi alguns bons comentários depois. Mas Pode continuar, pode continuar. Não, mas é isso. Não, se você não me interrompe, eu falo. Não, tá maravilhoso. Não, hoje, beleza. excepcionalmente, vamos ficar um pouquinho a mais. Tá muito bacana. Certo. Babel, me fala um pouco sobre auxílio emergencial. Eu não sei se você viu, aqui no Brasil nós tivemos um auxílio emergencial de R$600. Infelizmente, não atingiu todo mundo, sobretudo a população em situação de rua, que é uma população muito marginalizada, é uma população que sequer tem RG, sequer tem CPF. Então, ainda que tivéssemos o auxílio emergencial de R$600, muita gente acabou ficando de fora. O que é uma vergonha. Sim. E quanto à Finlândia, como que foi essa questão de auxílio emergencial? Vocês tiveram? Houve alguns... O que acontece? A Finlândia já tem um estado de bem-estar social muito bem estabelecido. Né? Então você tem, por exemplo, uma instituição chamada Kela, que dá desde apoio a desempregos, você tem um dinheiro para você aguentar e se recolocar, não é uma fortuna, mas assim, uma renda básica de um desempregado vai girar em torno de 500 euros, 600 euros por aí. Mas você tem também assim outros apoios, e eles abriram algumas linhas para, por exemplo, comércios e outros, pessoal que ia sofrer um pouco mais com ficar fechado, né? Então houve algumas, eu não vou saber te especificar quais foram essas linhas, mas abriram, mas o fato é que para a população em geral, o sistema já está muito bem estabelecido, né? Se a pessoa, por exemplo, tem dificuldade de pagar a sua própria casa porque está numa situação mais difícil, ela pode recorrer a um auxílio só para pagar a casa, por exemplo, entendeu? Se ela está fazendo um curso, ela ganha ou é um estudante, ele tem um dinheiro também. Então, essa questão do welfare state aqui é muito bem resolvida, né? Claro, existem aqueles questionamentos, até quando, como que é isso versus o liberalismo entrando no país, existem questões. Mas quão robusto é esse sistema, existem questionamentos, mas o fato é que ele hoje funciona muito bem e para a crise ele está funcionando muito bem, né? Então, eu acredito que para a Finlândia, quer dizer, apesar de ter aberto algumas verbas emergenciais, esse já era um assunto bastante resolvido. Tá ótimo. Babel, não sei se você tem acompanhado, mas no Brasil a gente teve um movimento bastante negacionista
em relação ao risco da Covid-19, sobretudo aí evidenciado pelo papel do nosso chefe do executivo. Gostaria que você comentasse como isso foi visto aí na Finlândia, qual foi a impressão que vocês têm dos brasileiros, isso pode vir a trazer algum reflexo, eventualmente como fechamento de fronteiras para brasileiros. O que você tem a dizer a respeito? Bom, o Bolsonaro desde o princípio ele é muito mal visto por boa parte aí dos finlandeses. Eles não entendem por que uma pessoa como ele foi eleita. E com relação ao Covid, muito mais, né? Quer dizer, não dá para entender as atitudes. Parece que realmente é um projeto de destruição do próprio país, né? Parece realmente que é um projeto que está, inclusive, indo. Você teme até coisas como guerra civil, né? Porque não é um processo tranquilo, é um processo que está deixando a população cada dia mais indignada. E isso, para o finlandês, assim, eles não conseguem entender, e a gente não consegue explicar, porque como vai explicar a eleição de uma pessoa desse tipo de atitude, né? Então, assim, nós tentamos. Não acho que isso... Eu acho que o que vai pode vir a afetar relações de viagem para o Brasil, dependendo da situação. Já ouvi falar de alguns fechamentos de fronteira do Brasil, mas não sei especificamente se a Finlândia já tomou alguma atitude. Ela tem tomado atitudes na Europa com relação aos outros países, de acordo com a própria regra dos países. Por exemplo, a França está indo bem, mas a França ainda está com uma regra de fronteiras fechadas, então a Finlândia está fechada como reciprocidade, mas outros lugares estão abrindo... É um dos baluartes aí do direito internacional, né? Sim, exato. Então, outros países estão abrindo, a Finlândia está abrindo, e com alguns que ela acha que tem risco para a população, ela veta ou dificulta. Veja, entenda o seguinte, aqui não teve um lockdown do tipo assim, eu vou pegar esse cara que tá brincando na praça, porque eu sei que houve coisas do tipo, a polícia indo para uma praça ou indo para uma praia proibir pessoas de estarem em um lugar aberto. Aqui o governo ele atuou muito na base das sugestões, né, recomendações, né, de como se deve proceder com isso, com aquilo. Então eles fecharam restaurantes, eles fecharam as escolas, eles fecharam qualquer tipo de aglomeração, cinemas, teatros e tal, né? Mas assim, as pessoas eram livres para decidir se iam ou não de máscara para os lugares, ou eram livres para decidir se iam para um parque ou não, tá? E se iam tocar as outras ou não, tá? Então, assim, não houve uma pressão muito grande em relação a isso, né? Mas, enfim, acredito que tenha surtido efeito. Existe uma questão, assim, o finlandês, ele segue bastante regras, é uma coisa, assim, que está inerente, assim, à população, né? E eu acho que as sugestões serviram dessa forma. Talvez em outros países você tenha que aplicar multa, como foi na França, por exemplo, né? E talvez fosse mais efetivo no Brasil, por exemplo, você vir com multas pesadas. Eu não sei se tem alguma prefeitura, algum estado que criou multas para as pessoas saírem. Eu não sei disso, mas... eu acho que seria uma forma eficaz de você fazer com que as pessoas... eu assisti a live da nossa amiga na França, né, a Adriana, e achei interessante aquela história de imprimir um papel para justificar, e para você mesmo pensar, né, por que eu estou saindo, ou seja, mostrar para alguém, alguma autoridade que pedisse. Isso é interessante, ter a justificativa para sair, senão você nem sai. Por que eu vou sair se eu não preciso e realmente é importante ficar, né? Enfim, mas olha, difícil, está cada vez mais difícil defender o nosso chefe do executivo, e não que eu tenha tentado, mas para quem tenta, né? Então, assim, é bem complicado entender e explicar para os finlandeses as situações, as razões de uma pessoa como essa. Lamentavelmente, a gente está vivendo aí uma situação que foi reflexo aí da falta de um alinhamento entre governo federal, estadual e os governos municipais. Porque a gente teve, então, esse negacionismo no primeiro momento, e aí, até certo ponto, os estados e municípios deram uma segurada, mas depois pressionados aí pela economia, pelas empresas, né, pelo grande capital, acabaram cedendo, e a gente mal sabe o que possa vir a ocorrer aí nas próximas semanas, com um crescimento tão grande do número de infectados. É assustador. Mas assim, também não dá para entender o que as empresas
pressionando querem, né? Porque isso vai explodir. Então, assim, você coloca os funcionários de novo na fábrica e aí? Tem alguém infectado e como é que fica? Depois você fica com a fábrica parada porque você não tem gente para colocar no lugar da pessoa que operava aquela máquina, né? Então, que assim, o Brasil acaba tendo uma visão muito imediatista, né? O pessoal pensa no agora e vai. Sim. Mas, pois é. Babel, eu queria que você comentasse um pouquinho. Vocês foram colônia da Rússia. Sim. E a partir de que ponto vocês se tornaram essa potência tão grande? Qual foi o segredo para vocês terem uma economia tão segura, um IDH, um dos maiores do mundo? Tá. Bom, a Finlândia comemorou agora seu centenário em 2017, né? 100 anos da independência. Né? Então está independente há 103 anos. Independente da Rússia. Ela foi colônia da Rússia, colônia ou território da Rússia por autônomo, tá? Por 100 anos. E antes disso, ela pertencia, por 600 anos, ela pertenceu à Suécia, como parte do Império Sueco, tá? Então, assim, eles, com a queda do czarismo em 1917, né, quer dizer, quando entra a União Soviética e tal, quer dizer, a Finlândia deixa de ser território ou colônia, né, da Rússia czarista e começa um novo processo. Mas um país extremamente pobre. Tá? É um país que vai... só depois de 1945 ele começa um processo de industrialização. E pelo que a gente pode perceber, aqui então, assim, o que é a principal indústria? Metalúrgica, a indústria madeireira, né? A tecnologia, comunicações, a Nokia, que é famosa, né, que veio daqui, não é mais finlandesa, mas assim, nasceu como um projeto finlandês, e tem muitas empresas de mídia, de design, tanto de objetos como design digital. Tem muito nessa parte, é muito forte aqui, né? Muitas patentes também. E essa é como a Finlândia saiu de um país pobre pela industrialização a partir de 1945, mas a questão do IDH, ela é muito mais ligada ao teu projeto de país do que especificamente a tua renda per capita, que é alta, sim, por uma série de questões econômicas, mas a questão aqui é o país, como ele se vê feliz, que é aquela ideia de felicidade que todo mundo ficou admirado há um tempo atrás pela Finlândia e tal, né? Não é um povo, eu comparando assim, comparando sempre com o grupo de onde eu venho, a classe média brasileira e tal, não é um grupo extremamente ambicioso ou louco por compras, não é um povo que tem na compra, na exibição de um valor. Eles saem com a roupa que quiserem, eles usam muita bicicleta para andar, não é que não tenha carros e carros bonitos. Fantástico isso, fantástico. Mas existe uma pegada assim de eu sou feliz com essas coisas, e essas coisas são muito simples. Quando você vai, por exemplo, a festa de Natal, né, uma coisa que eu, como um cara que gosta de comer, né, assim, a festa de Natal deles é uma coisa muito frugal, são alguns peixes defumados que eles curtem, algumas batatas, não sei o que, você olha e fala, mas puxa, cadê a rabanada, cadê aquelas coisas, cadê o bicho enorme assado e tal, e não é por aí, eles têm uma coisa um pouco mais frugal, que talvez seja até uma questão, eu não sei, eu às vezes relaciono com a questão da origem protestante, né, eu acho que tem uma coisa assim de conter um pouco, sabe, do comedimento como uma virtude, tá? Veja, isso assim, falando dos pontos positivos, e nós não vamos ficar aqui, claro que tem seus pontos questionáveis, negativos, como todo povo, eu não estou aqui, nem quero, sabe, ficar nem idealizando e nem menosprezando, é um povo sensacional, recebeu a gente muito bem, entendeu? A gente começou uma vida, eu mudei para cá, tinha já 46 anos, estou com 50 agora, então assim, é tudo muito novo para a gente, mas assim, é um povo que abriu os braços para a gente, né, isso a gente só tem que agradecer, mas acho que tem características nesse povo que explicam muitas das formas de se entender a vida e que são exemplo, acho que isso é interessante, pegar esse comedimento como, sabe, então assim, ter a igualdade é o principal bem que eles têm, na minha opinião,
Porque a partir do momento que você coloca todo mundo na mesma escola para aprender da mesma forma, você está criando um bem que não é intercambiável por nada. Você não troca a igualdade por qualquer outra coisa. Se você trocar, você está dando um tiro no pé. Porque em algum momento a história vai te cobrar, né? E aí a gente sempre pensa no Brasil, eu fico pensando, por exemplo, poxa, se os meus amigos que cresceram comigo e tiveram seus projetos crescessem aqui, talvez eles tivessem um outro lugar para pôr os projetos dele. Por exemplo, artistas, né? Tem um espaço grande aqui. Não é que artista não pene aqui também para conseguir fazer as coisas, mas tem mais oportunidades. Tem, por exemplo, financiamentos para as artes. São coisas que você pensa assim, né? Poxa, poderia ser assim também no Brasil, né? Enfim, Tá, mas Babel, estoque de comida, isso ficou muito em evidência na mídia, chegou aqui no Brasil, que os finlandeses tinham comida estocada desde a Segunda Guerra, e isso fez com que vocês se mantivessem em um isolamento sem precisar sair tão pouco para ir ao mercado. Eu acho que eu não sei exatamente como é que chegou aí e quais são as notícias, mas assim, o que eu entendi dessa história toda é o seguinte: a Finlândia ela tinha um estoque de guerra da Segunda Guerra Mundial, que tinha comida, mas tinha outras coisas também, tinha estoque médico. E o que chamou a atenção é que enquanto os outros países estavam procurando máscaras e tal, a Finlândia conseguiu pegar desse estoque máscaras para usar. Tá? Foi isso que eu entendi. Eu não saquei muito bem se é um estoque regulador que ia sendo atualizado. Provavelmente, porque você não vai ficar com uma comida de 1945 presa no estoque, né? Então, eu entendo ele como um estoque regulador que, venceu isso aqui, eu troco. É um mecanismo que não foi desativado. Aí você se pergunta, por que não foi desativado, né? Tem vários fatores, né? Primeiro que, assim, a relação hoje com a Rússia é muito boa, quer dizer, eles têm um relacionamento, tá cheio de russos trabalhando aqui. Na minha escola, que dá aula de língua, russo é a segunda língua maior, a terceira língua agora, primeiro o árabe, depois o somali e depois o russo, né? Quer dizer, ou seja, tem muita gente russa trabalhando aqui, colocando os filhos na escola para aprender russo. Mas existe uma questão geopolítica. A Finlândia, vamos dizer, é a última fronteira do Ocidente. Depois vem a Rússia, São Petersburgo, aqui do lado, 4 horas e meia daqui. Então, eles têm aquela coisa do gato escaldado tem medo de água fria. Vamos manter as coisas aqui. Inclusive, me passaram um vídeo mostrando quão pronta está a Finlândia em caso de uma guerra. Foi um vídeo meio alerta do tipo assim, olha, nós não somos pouca coisa, sabe? Eu não cheguei a ver esse vídeo, me passaram, comentaram, e eu estou passando para você, depois eu posso colocar esse vídeo em algum lugar, comentários e tal. Não, pode, se puder passar para a gente, não sei se está no YouTube, passa o link para a gente, depois passo sim. A gente anexa ele aí na live para o pessoal que está assistindo também ter acesso. Tem outros vídeos interessantes, até sobre coisas que você me perguntou ali, sobre como é que chegou, aonde chegou, né, o IDH da Finlândia e tal, e conta um pouco da história, de como até os anos 60 eram pobres, e começam... É muito interessante esse videozinho, uma animaçãozinha com algumas ideias de como algumas leis favoreceram que o ensino fosse como é, que outra coisa que também favorece bastante a sociedade ser como é, imposto progressivo, quem tem mais, paga mais, né? Que parece uma ideia óbvia, né? É uma pena que a gente não consegue ver isso em execução em alguns lugares. É o contrário, né? Exato. Os pobres são os que mais pagam impostos. É um contrário, mas é até compreensível, isso, né? Inclusive no consumo de água. Você tem grandes consumidores, como indústrias e shopping centers, que recebem benefícios. O metro cúbico acaba ficando mais barato quanto maior o consumo. E, enquanto isso, o consumidor residencial se mata para fazer uma economia, para tomar um banho rápido, para não onerar tanto o meio ambiente. E é a mesma coisa com o imposto de renda no Brasil também, né? Quer dizer, as empresas conseguem, com seus advogados, arranjar brechas fiscais e conseguem não pagar onde elas deveriam pagar, porque elas estão pagando a estrutura do país, elas são... interessante que, assim, eu trabalhei numa empresa há um tempo atrás e tinha um consultor e ele falava assim, olha, uma empresa é uma concessão que a sociedade dá para você para explorar alguma coisa em algum lugar, e ela pede uma paga. Você tem que trazer alguma coisa para o município, para o estado, para o lugar onde você está.
Então, assim, a ideia de eu ganho e o resto perde, ela precisa ser eliminada no Brasil. A gente precisa criar olha, uma conta. Escuta, amigos, está abrindo uma empresa de guarda-chuva aqui, ótimo, maravilhoso. O que você vai trazer para a nossa cidade? E o que isso vai ser bom? O que você vai fazer com o meio ambiente da região? O que você vai fazer com as coisas que a gente precisa? Você vai ganhar dinheiro? Como que é isso daí, né? Então, assim, o imposto progressivo e uma certa razoabilidade nas relações do que é comercial e do que é público, né, do que é privado e do que é público, tem que ser falado, tem que ser feito, né? Eu vejo isso muito em relação às universidades públicas. No Brasil, a gente tem as universidades públicas e elas são baseadas num tripé: educação, pesquisa e extensão. Muitas vezes, a atividade de extensão é deixada em segundo plano. A gente tem faculdades excelentes que acabam tendo planos de extensão universitária, levando, por exemplo, atividade acadêmica para as comunidades, mas em muitos locais, até mesmo as universidades privadas, deixam isso um tanto quanto a desejar. Essa parte dessas externalidades positivas é muito importante que você comentou. Certo. E assim, uma coisa interessante daqui da Finlândia também falando aí em universidades, o quanto eles podem estudar a vida toda. Sempre há uma possibilidade de você estudar um assunto novo, está sempre aberto, existe. Se você entrar na Universidade de Helsinki, por exemplo, e tem lá um link que eu entrei esses dias, que é que tipo de pessoa é o aluno da universidade? Aí você vê, tem uma senhora, tem um jovem, tem tudo. A universidade ela é aberta. Eles têm muito também essas universidades abertas para cursos curtos. Então, o estímulo ao estudo é sempre uma premissa da sociedade como ela é aqui, né? E esse ensino é pago? Não, a maioria deles não. Alguns cursos especiais, dependendo de quem está oferecendo, é pago, mas a maioria da população não paga nada. Tá? São pouquíssimas as coisas que são pagas nesses cursos. Depende da universidade. Então. Olha, a saúde pública, ela é no sistema de você paga uma pequena parte, vamos dizer assim. Eu vou te dar um exemplo, tá? No ano passado eu fiquei 6 dias no hospital para descobrir uma questão aí. Foi virado do avesso, vamos dizer assim. Fizeram broncoscopia, até brincaram comigo se eu não tinha tido Covid em setembro aqui na Finlândia. Meu irmão fala que seria o caso zero. Não, vai ver se foi o caso zero, porque uma coisa que aconteceu aí, enfim, era uma dificuldade de respirar, enfim, nada que agora não esteja bem, tá tudo tranquilo. Mas eu fiquei 6 dias no hospital com vários exames e eu paguei por isso 350 euros. Daí você multiplica por 6, esse é o valor que eu paguei por ter ficado 6 dias no hospital. Se estivesse, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um destino turístico de muitas pessoas do Brasil, gostam muito, admiram bastante os Estados Unidos e tal. Se eu tivesse nos Estados Unidos, eu acho que teria uma conta de, sei lá, 50 mil para pagar, eu não sei. O sistema de saúde lá seria muito complicado. E no Brasil, eu tenho a opção do SUS, isso ainda é uma coisa muito boa, né? Quer dizer, eu acho que o Covid só não está pior porque existe o SUS e os bravos trabalhadores de saúde do SUS. Mas se eu fosse para uma questão, um lugar privado, um hospital médio de São Paulo ali, eu teria pago muito mais, né? Então, assim, o sistema de saúde é bem interessante, quer dizer, eu fiquei em um hospital do nível de sei lá, de um Einstein, 9 de Julho, Sírio, um hospital sensacional, e fui super bem tratado. Você tem, no sistema de saúde deles, começa assim, né? Em cada região existe um centro de saúde. Não é um hospital, é um centro de saúde com consultas básicas, onde ele te pede exames, aí tem laboratórios espalhados para fazer exames. E se você tiver alguma coisa, eles te mandam para os hospitais, tem hospitais especializados em algumas áreas, enfim. Então tem esse o sistema de saúde sendo o primeiro passo da sua região, né? Você está morando num lugar onde tem um centro que te atende, é lá que você tem que ir quando você tem problemas, né, ligados à saúde. Mas é sensacional, assim, acho que funciona muito bem. E, Babel, a última questão, depois já vamos partir para as perguntas. A questão da Suécia em não ter feito o isolamento social, como vocês encararam isso? A Suécia é uma das restrições de viagem aqui, se não me engano, ainda está com essas restrições.
de fato, eles foram por uma outra ideia, né? Eles não partiram, eles seguiram um pouco a linha da ideia de contaminação, né? De se contaminar a população para imunizar a população. Imunização por rebanho, né? Que é basicamente fique doente, né? E isso foi bastante curioso para mim. Eu acho que a Suécia é o pior caso da Escandinávia inteira, né? Então, assim, foi muito estranho para as pessoas aqui, até porque a Finlândia tem 5% de sueco-falantes, né? Existe uma ligação afetiva aí com a Suécia, em vários aspectos, né? E então, de fato, foi surpreendente eles terem lidado da forma como eles lidaram e estão sofrendo as consequências, ainda que seja menor, porque também é um país bem menor do que o Brasil e tal, então os números absolutos são menores e tal. Mas a última vez que eu vi, eles tinham tido mais de 4 mil mortos. Eu não sei quanto está hoje. Faz tempo que eu não vejo a questão da Suécia. E é muito triste isso, né, que tenha acontecido dessa forma. Mas tal. O caminho é de fato a gente, se for possível, isolar e deixar esse negócio diminuir até que se descubra-se alguma vacina, algum modo melhor de lidar com o vírus, né? Perfeito, Abel. Infelizmente, a gente está esgotando o nosso tempo. Temos algumas perguntas aqui. Eu vou passar para você a primeira pergunta. Rodolfo Antônio. Babel, pelo que você disse, deu a entender que na Finlândia há um senso comunitário maior do que no Brasil. Você acredita que isso ajuda as pessoas a lidarem melhor com uma pandemia cujo controle depende de uma ação coletiva? Eu acho que é uma pergunta que já traz aí uma resposta, né? Sim, eu acho que você ter um senso de comunidade, e veja, nós estamos falando de senso de comunidade que é assim, cuidar um do outro, não estamos falando, porque eu só vou deixar claro que é para as pessoas não confundirem os conceitos. Ninguém está falando de comunismo aqui, tá? Nós estamos falando de pessoas que cuidam de pessoas. Então, se você tem um senso de que aquela pessoa do meu lado é meu irmão, no sentido de é meu amigo, é meu parceiro, é minha parceira, são as pessoas com quem eu toco a minha vida juntos, se cuidar é importante. Então, assim, sim, sem dúvida, a resposta para a tua pergunta é sim. Tá, ótimo. Uma pergunta da Adriana, nossa amiga Adriana Carvalho assistindo aqui. Oi, olha que bacana. A Adriana Carvalho pergunta como está a fronteira com a Suécia. Ela quer que você foque bastante na questão da fronteira. Como eu falei agora há pouco, eu não chequei recentemente como está a fronteira. Eu acredito que ainda esteja fechada. Ela esteve fechada, tá? Por questões de segurança. Aquilo que eu falei, a Finlândia está optando pela segurança da população e atuando com reciprocidade com relação aos países, né? Então, se o país está fechado, ela fica fechada com o país. Mas, assim, eu confesso que não olhei, assim, nos últimos dias, como é que está a situação com relação à Suécia. Mas não deve ser difícil de achar nesse site que eu falei, que é o thl.fi, tem página em inglês, né? Você pode repetir, por favor, se o Lucas puder colocar no link. thl.fi, eu estou escrevendo aqui também, tá? Mandando para o Lucas. thl.fi. thl.fi, que é o site de saúde e bem-estar social, tá? E eles têm eles guardam muitos dados, é como se fosse um IBGE mais focado em saúde e bem-estar social, assim, Tem muitas informações de saúde, são bancos de dados bem grandes, assim. E eles têm feito um acompanhamento minucioso, assim. Você encontra tudo o que aconteceu sobre Covid na Finlândia nesse site, tá? Outro site que eu posso dar de referência também é o Yle, que é a rede pública de televisão e notícias. Espera aí, vou por aqui. O Yle, ele tem várias matérias também em inglês. Yle.fi, Yle com Y, tá aqui, tá? Acho que são boas referências para pegar informações, e os dois têm páginas em inglês que facilita a compreensão. Tá ótimo. Infelizmente, estamos chegando ao finalzinho. A última pergunta, Fábio Luiz Rossini. Os direitos e serviços públicos são os mesmos para finlandeses e imigrantes? Depende de que estágio de imigrante você está falando. Um refugiado tem uma categoria especial, ele recebe ele tem o direito por ser refugiado, ele pode às vezes até chegar sem documento, e ele vai receber todo um tratamento especial. Um imigrante que vem, por exemplo, para estudar, depende do visto dele.
né? Então, assim, um visto B de estudante te dá direito a estudar no país, trabalhar algumas horas, mas você não pode ter um emprego de período inteiro, né? Mas existem categorias de visto B que te permitem, então isso é muito relativo dependendo do caso, né? Se você tem um visto A, você tem tecnicamente os mesmos direitos, você pode estudar, por exemplo, né? Vamos dizer assim, eu estou aqui por conta da minha esposa veio para fazer um pós-doc aqui, hoje ela está numa outra empresa, e é o visto dela que define a relação, mas eu, por ser marido, eu tenho o mesmo direito de visto. Então nós temos os dois visto A e nós temos os mesmos direitos com relação a estudo e outras coisas que esse visto dá, tá? E trabalho e tal. A minha filha, como ela chegou aqui com 18 anos, com 17 anos e fez 18 logo, por uma série de situações, uma situação que nós passamos, ela tem o visto B, ela está como estudante. Ela não tem o mesmo visto que a gente. Então depende muito da situação, tá? Mas você tendo o mesmo visto de uma pessoa que está trabalhando aqui, você tem direitos praticamente iguais a todos os finlandeses. Em muitos aspectos, eu quero, de mercado de trabalho, né? Tá ótimo. Fugindo um pouco do tema da Covid, eu não poderia deixar de fazer a pergunta da minha sobrinha, que ela pediu para perguntar para você. Se você já foi visitar o Papai Noel e como é essa história de visitar o Papai Noel? Eu fui, vou contar a história. No fim do ano passado, eu recebi meu irmão e minha sobrinha. E a promessa para minha sobrinha, para a Clara e o Salma, né? A Clara queria ver neve. E, infelizmente, em Helsinki não nevou no ano passado, uma coisa absurda, a gente não esperava, mas não nevou nada, nevou sem segurar, ela não viu neve aqui. Nós acabamos indo para Rovaniemi, que é a terra do Papai Noel. E fomos para o parque que tem lá, né? Que é o parque onde você vê o Papai Noel. Ela conversou com o Papai Noel e tudo mais. E é muito bacana, muito legal de ir. É realmente um lugar, um destino turístico bem forte aqui na Finlândia, não só pelo Papai Noel, mas os passeios para você ver a aurora boreal, ali tem muitos passeios. Não é o único lugar que você pode fazer isso, né? Mas lá é um centro turístico, né? Tem várias coisas interessantes. E o Papai Noel tá lá todo ano? Papai Noel tá lá sempre, é a casa do Papai Noel. Ele é de lá e tal. Maravilha, olha, tá bom? Prazer. Olha, surgiu mais uma pergunta aqui. Opa! Ó. Vamos lá, vamos aproveitar a última aqui, a derradeira. Vamos lá. É o Samir Halt. Grande Samir Halt. Meu primo. É seu amigo? É meu primo. É seu primo. Pô, esse Samirzinho é meu primo. A audiência da família tá grande aqui, rapaz. Tem muito Rajar aí também? Olha só, que bacana. O Samir pergunta, tendo agora uma visão externa ao Brasil na Finlândia, com resultados melhores frente à questão da Covid-19, você acredita que a questão cultural é o principal motivo para essa falta de sucesso no combate à pandemia no Brasil? Quais os principais pontos que você mudaria aqui se fosse autoridade frente a esse combate? Olha que responsabilidade. Tá. Não, é o seguinte, eu não acredito, primeiro assim, é uma questão pessoal minha, não é só pessoal, eu acho que tem muita gente que me apoiaria nesse raciocínio, não acredito em naturalização de cultura como justificativa para nada, eu acredito em falta de projeto político, tá? Então, assim, se não há um projeto político, por exemplo, se a favela está abandonada, alguém vai tomar conta dela, pode ser a igreja, pode ser o tráfego, pode ser qualquer outra coisa. Se não tem Estado, alguém vai tomar conta. Tá? Se não tem Estado na faixa de Gaza, um partido político vai lá e toma conta. Então, assim, não é natureza que dificulta isso. Existe um primeiro fator que é a educação, e a gente tem um problema de educação no Brasil desde dos acordos entre o MEC e o USAID na época da ditadura, 63, 64, que mudou o currículo do Brasil e a questão de não ser crítico. Mas isso não é natureza, isso é o que faltou na educação das pessoas para elas encararem as coisas de uma maneira mais crítica. Tá? Então, assim, a outra é projeto político. Tá? Então, você tem um projeto que vai proteger a população do Covid,
tá? Se dentro do projeto político de um grupo que tá no poder existe isso vai ser feito. Não tem. Se tem mais dificuldade, coloca multa, como fez a França. Sobretudo a longo prazo, né? A gente não tem projeto político a longo prazo. Exato. Então não é uma questão de... Como falar de natureza das pessoas num lugar onde existe, claro, os aspectos culturais. Então eu separo ali, eu falo, o finlandês é naturalmente um pouco mais distante, então de repente isso colaborou. Pode ser, tá? Pode ser que colaborou para... Mas o sueco também não é tão próximo assim e teve problemas. Ele não é tão, vamos dizer, amoroso de abraçar, de beijar, né? Latino, vamos dizer assim. Não, o sueco... E teve problemas sérios dentro do tamanho do país deles, dentro da forma do que eles enfrentaram, que a gente acabou de falar aqui. Então, não acredito que seja uma questão de natureza do brasileiro. Eu acho que está faltando para a gente um projeto político que nos transforme num país. Né? E não o país da elite, o país da classe média, o país onde os pobres pagam mais imposto do que os ricos, né? Ou pagam para os ricos sobreviverem, o país onde as empregadas domésticas de maioria negra vão pegar Covid das patroas que vieram da Itália, né? Ou coisas piores que acontecem, vão trabalhar durante a pandemia, como foi o caso daquela moça que o filho caiu do 9º andar, né? Quer dizer, deplorável uma situação. Então, assim, a cultura no Brasil não é uma coisa de naturalização, é uma coisa de falta de educação e educação crítica para se perceber como um país. Tá? Excelente, Babel, essa sua colocação. Eu ia te pedir para fazer uma colocação final, mas eu acho que você abrilhantou a nossa live com esse final espetacular. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e agradecer por ter trazido tanta informação. Nossa, nunca tivemos uma audiência tão grande. Obrigado mesmo, Babel. E eu conversei hoje com Babel Rajar, o Babel que fala diretamente da Finlândia. E você que ainda não se inscreveu no canal, primeiro, curta a página Danilo Bifone, tanto no Facebook e também deixe o seu like no Instagram. Depois, compartilhe a live. Você perdeu? Tem a reprise. A reprise está no YouTube. Basta se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal Danilo Bifone, e ativar o sininho. E mais uma vez, muito obrigado. E agora, lembrando que temos lives às quintas-feiras, sempre às 8 da noite, conversando com figuras relevantes para o cotidiano paulistano. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Babel. Obrigado, Danilo, pela oportunidade. Com certeza. Um grande abraço. Valeu. Até mais.